Olá, meus queridos. Um prazer estar aqui novamente para falar com os amados. E neste mês, de maneira muito especial, nós vamos ver muitos detalhes a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Então, nós vamos dedicar o mês de dezembro, como toda a cristandade dedica, né? Para falar sobre Jesus. E como as devocionais são diárias, né, nós vamos ver pormenores que às vezes numa pequena leitura passa por despercebido. E como hoje é um dia muito importante na minha vida, particularmente na minha vida, 1º de dezembro, e na vida da Elisa, eu gostaria de falar sobre o casamento e a atitude de José, de acordo com o evangelho escrito por Mateus, né? Então, nada do que aconteceu entre José e Maria aconteceu no noivado do Wagner e Maria Elisa, mas as mesmas atitudes, as mesmas qualidades que José demonstrou para com Maria são as qualidades que fazem um casamento feliz. Aqui hoje completamos 30 anos, né, de casamento. 30 anos servindo ao Senhor juntos, né? Não somente na igreja, mas dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, servindo a Deus, um servindo ao outro, conforme o Senhor nos diz. E eu quero ler para os irmãos, antes que eu chore de emoção pelo casamento, os 30 anos, eu quero ler para os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Eu vou ler apenas 2 versículos, o 18 e o 19. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Secretamente. Eu gostaria de destacar 4 qualidades que nós vemos aqui em José, né? E devem existir estas qualidades dentro dos nossos casamentos para termos um casamento feliz. Eu nem vou falar sobre amor, nada disso. Mas amor é constituído por estas 4 qualidades que José nos mostra nesse texto. A primeira dessas qualidades é o respeito. O respeito. Eu vou ler para os irmãos versículos 18 e 25. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A primeira grande qualidade em um namoro, noivado e durante o casamento significa respeito físico. Isso, respeito físico. No versículo 18, nós vemos que José e Maria estavam desposados. É um noivado muito maior no seu conceito e na sua maneira de ser que um noivado brasileiro, vamos dizer assim, né? Mas era um pré-casamento em que os noivos passavam a viver juntos, às vezes na casa do pai da noiva ou na casa do pai do noivo, né? Dependendo se o pai tinha falecido ou não, então eles faziam assim, morar assim. Nós vemos Jacó, né? Jacó trabalhou morando na mesma casa, ele respeitou Raquel o tempo todo. E mesmo desta forma, respeitando Raquel, ele morou 7 anos na casa do pai de Raquel. E nós vemos agora aqui José,
Não sei se José foi morar na casa do pai da Maria, ou Maria, sendo órfã de pai, foi morar na casa do pai de José. Isso nós não temos registro nas escrituras, mas era a tradição. Eles eram primos, eles eram muito chegados, eles eram da mesma tribo de Judá, eles eram descendentes de Davi. Mas o que nós encontramos de excepcional, e eu quero registrar, é esse respeito físico. Hoje em dia, os homens, principalmente os homens, falam assim: se você me ama, me dê uma prova de amor. Menina, se o seu namorado fizer isso e pedir como prova de amor que você coabite com ele, que você durma com ele, ele não te ama. Ele quer apenas deflorá-la. Ele não te ama. Se o toque físico começa, pare. Ele quer apenas o toque físico. E quer sair por aí dizendo: eu fui o primeiro, eu pus a mão. Aqui nós vemos José respeitando, não coabitando, não tendo toques físicos com Maria, tanto durante o noivado quanto durante o casamento. A partir do versículo 25, já cônscio de que aquela criança era do Espírito Santo, ele também não a tocou, ele não a forçou a ter uma relação com ele, mesmo que fosse de uma maneira individual para ele. Não estou dizendo que os casais devem abster de relações físicas, não. Estou dizendo com relação a respeito. Respeitar o corpo do outro. A palavra de Deus diz, né, que o corpo dela é meu e o meu é dela. Isso sim, serão os dois uma só carne. Mas se não existir o respeito pelo físico, pela mente, pela condição do outro, não existe amor. Não existe amor. Se o seu noivo chega e fala assim: olha, nosso casamento daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 1 mês, daqui 15 dias, por que não? Por que não? A relação física é apenas a coroação do respeito mútuo, do amor respeitoso pelo outro, para não macular a outra pessoa. Vejamos a segunda qualidade de José. Está no versículo 19. Mas José, seu esposo, veja que agora já mudou, falava desposamento, né? Estava desposada com José, estava noiva, e agora vem o reforçar do que significa desposamento, né? Ele já era esposo, já era considerado o marido dela, sendo justo. Sendo justo. Ambos devem ser justos. O que significa justiça? É claro que é a justiça divina, né? É a justiça de Deus sobre nós. Mas aqui diz o texto que a justiça de José mostrava o caráter de José. Além de respeitoso, ele era um homem justo, ele era um homem íntegro. Tanto homem quanto mulher precisam ser íntegros, justos. Precisam ser companheiros e justos. Existe um texto de Provérbios, né, que fala que leais são as feridas feitas pelo que ama. Então, se dentro do casamento, do namoro, do noivado, existem coisas erradas no outro, o fato de corrigir com amor, com respeito, com consideração, é uma maneira de dizer que ama, e é justo. Porque aquela pessoa vai ficar com você para o resto da vida. Tem que ser justo, um com o outro e ambos consigo mesmos. Sim, tem que ser justo. Tal pessoa tem esta mania desde o noivado. E você já apontou que esta mania o deixa para baixo, o deixa triste. E continua com esta mania, não vá para frente. Não vá para frente. Porque quando o homem ama, quando a mulher ama, eles se autopoliciam. Eles são justos para que o outro não seja triste, não fique triste.
As arestas que devem ser retiradas, é claro que pelo Espírito Santo, são arestas que eu tenho que tirar de mim mesmo para não magoá-la. E ela faz a mesma coisa. Quando já existe isto, esse sondar, eu sou justo para com o outro, eu não vou enganar o outro, não vou tirar a máscara no dia seguinte da noite de núpcias, mostrar quem realmente eu sou. Agora que você está aqui, está casada comigo, você vai ter que viver assim. Ou ela falar a mesma coisa, agora que você já está casado comigo, você vai ver quem realmente eu sou. Não é a justiça. José, sendo justo, ele procedeu de que forma? Continua o versículo 19. Não a querendo infamar. Não a querendo infamar. Olha, apareceu grávida e não fui eu. Aí eu junto esse justo, porque o Antigo Testamento dizia se uma mulher era estuprada na cidade e não gritava, ela seria apedrejada junto com o estuprador. Se ela foi violentada no campo e ninguém ouviu, só o estuprador era apedrejado. Ela não, ela estaria livre. E eles moravam lá em Nazaré. E ela não gritou, e ela não contou para a família, ela não contou para ele, olha, alguém me estuprou. Ela não fez denúncia, ela ficou calada. É claro, ela sabia que aquilo era espiritual, mas o amor que José sentia por ela, a justiça de José, o respeito de José, fez para não a infamar. Não dizer era uma leviana. Mulher, às vezes o marido acha ruim o tamanho da sua saia, ou o aperto da sua blusa, ou o tamanho do decote. E às vezes, marido, a mulher acha que aquela calça que você usa é um número menor e algumas coisas vão ficar em evidência. Quando um zela pelo outro, quando um não quer que o outro seja infamado ou difamado, eles zelam por isso. O marido não quer que a mulher seja tida na rua como uma leviana. É por isso que ele fala da sua roupa. Se o seu namorado não fala da sua roupa, ele não está nem aí o que vão achar de você. O que os homens lá fora vão achar de você. Se a menina também não dá muita importância para a sua roupa, para a sua maneira de ser, sua maneira de dar risada, sua maneira de se sentar, não está nem aí, pode difamar à vontade. É triste ver isso. É triste ver isso. Há muito tempo atrás, na porta da igreja, uma mulher começou a falar umas bobagens. E olhou para mim e fez assim, ó. Né? É ela. Fiquei com tanta raiva dele e dó dela. Porque o marido não deve fazer a mulher passar papelão. E nem a mulher. Nem a mulher. É uma questão de não querer infamar. E por fim, nós vemos ainda no versículo 19, resolveu deixá-la secretamente, ele não quis a expor. Zelo. Zelo pela esposa, zelo pelo marido. Cuidar para que seja visto não como uma pessoa leviana, mas como uma pessoa de valor, uma pessoa respeitada. Nós vemos lá em Provérbios 31 que a mulher virtuosa faz tudo para que o marido seja visto e tenha bom testemunho dos de fora. É por isso que muitas vezes as nossas esposas chamam a nossa atenção. E esposas, é por isso que muitas vezes os maridos nos alertam. Alertam vocês, melhor dizendo, alertam vocês sobre algumas palavras, sobre o tipo de risada, sobre o tipo de roupa. Eu aprendo muito com José nesse sentido. O amor é constituído de respeito físico, emocional, espiritual.
O amor é constituído de justiça. O amor não quer que o outro seja infamado. E o amor é zeloso pela personalidade do outro. Que Deus cubra de bênçãos todos os casais que estão participando deste 1º de dezembro de 2020. Uma data tão importante para mim e para a Elisa. 30 anos, né, louvando a Deus juntos na igreja, em casa e no nosso quarto. Que Deus cubra de bênçãos todos vocês, como tem coberto os casais que levam a sério o relacionamento de José e Maria, que nos ensinam muito sobre o amor. Pai bendito, que Tu estejas abençoando todos os casais que estão ouvindo esta mensagem, e que o exemplo de José como um homem amoroso para com a esposa seja, Senhor, o exemplo para nós, homens e mulheres também. Que façamos, ó Deus, o que Ele fez, para que possamos desfrutar de alegria, possamos desfrutar, ó Deus, da Tua bênção no nosso lar. Em nome de Jesus, amém. Grande abraço a todos.